E aí, como é que você tá? Beleza? Eu sou o Felipe Marques e começa mais um Pod Prime Empreendedorismo Sem Pai, né? Aqui é onde a gente mostra a história de quem faz acontecer realmente. Hoje comigo aqui tô com o David. E aí, David, como é que você tá, meu E aí, parceiro? Felipe, beleza? É um prazer estar aqui com você. E aqui agora para apresentar o trabalho do nosso amigo Daniel, que já está na correria aqui faz vários anos agora, na área de arte, de tatuagem. Cara brabo, né? O cara que usa o corpo das pessoas como tela pra arte, né? Isso é uma coisa bem filosófica, né, Daniel? Fala aí, mano, como é que você tá, beleza? Tranquilo, Felipe. Obrigado pelo convite aí. Tô aí com meu amigo David. É isso aí. A arte, hoje em dia, tá bem diferente do que a gente acostumou antigamente, né? Antigamente, né? Já mudou muito essa parte da tatu, concepção, né? essa concepção da tatu, desde a época que eu comecei até agora. Hoje em dia tá cada vez, pra mim, sendo um pouco menos arte, né? Tá sendo mais uma coisa mais para aparecer para os outros, para se sentir bem ainda, né? Mas mudou muito do que era antigamente, que era mais uma revolta, digamos assim, né? É. Contra o sistema, de você poder fazer o que você quiser com o seu corpo. Mas ainda, hoje em dia, pelo menos, está bem melhor, né? Bem mais bonita as Exato. tatuagens. E você continua colocando esse toque raiz, né? Pra colocar não só a arte, mas também a expressão, né? Como você falou, é um mixer, né? O tempo vai passando, coisas vão aparecendo, Sim. né? Vai se adaptando, vai evoluindo, vai saindo um pouco da marginalidade, né? Que não sei se será bom Que ou é uma coisa boa, assim, que é mas muito bom, né? nem tudo pode se perder, eu acho, né, nesse meio tempo, Tem né? que ter essência, o né? que não é só a raiz, né? Mas de onde veio tem que continuar, senão começa a bagunçar um pouco o rolê. É, exatamente. E hoje a gente vai trocar ideia e falar exatamente sobre isso, né? A caminhada do Daniel, ele já tá há 13 anos aí, né? Fazer 13 anos em Tatuando janeiro. já, empreendendo, fazendo arte. E a gente vai contar tudo aí ponto a ponto, como é que você começou, como é que é a história. E vou contar algumas histórias engraçadas aí da nossa vida também, né? E tentar não ser cancelado, né? Ou tentar... Não, sacanagem, tentar não ser cancelado. Mas antes disso aí, vamos falar dos nossos apoiadores aí. Vamos falar do Estúdio Podcast Azaf, que tá sempre do nosso lado aí, fazendo acontecer, né? Então, para você que quer tirar o seu podcast do papel, fazer acontecer, vem pro Azaf aqui, vai ter as informações na descrição, para você entrar em contato e fazer o seu podcast, sua gravação, enfim, tudo com o máximo de profissionalismo aí que nem é feito com a gente, beleza? Então vamos iniciar aí, iniciando o nosso papo. Eu gosto de começar sempre voltado pro início, né? O podcast ele nasceu, o Pod Prime, voltado para o empreendedorismo, né, para a gente contar a história de quem faz acontecer, sair um pouco dessa mesmice, né, porque a gente tem sempre nos holofotes, mesmo a internet sendo um campo aberto, né, todo mundo pode ter acesso hoje com o celular, a gente tem muito as histórias de quem já tá lá em cima, de quem já tá hypado, de quem já estourou, né, só que a essência, quem faz tudo acontecer é a base, né, mano? É quem tá no dia a dia fazendo acontecer, não é o cara que tá andando de helicóptero, né? É a gente que tá aí trocando ideia com o pessoal, com a vida real, né, fazendo acontecer. E eu gosto de iniciar sempre com uma pergunta bem direta, né? O que é o empreendedorismo para você? E aí você fala, mano, o que você sabe, o que você aprendeu no dia a dia, né? Fazendo acontecer aí no campo da tatuagem. Sim, mano, pra mim, o empreendedorismo é, acima de tudo, você ter a liberdade de você poder trabalhar com o que você gosta, sem, digamos assim, um chefe, né? Ou alguém que você tem que obrigatoriamente estar lá no horário que você quer, fazendo exatamente o que a pessoa quer que faça. Então, pra mim, a Tatu me trouxe exatamente isso. Eu nunca trabalhei, tipo, registrado, né? Então, sempre fui autônomo. Então, isso me trouxe uma liberdade de eu poder fazer as coisas do jeito que eu quero. Ter meus próprios erros, lógico, né? Que a gente sempre tem. Mas poder acertar e ter sempre... Fui eu que fiz, né? Tipo, fui eu que consegui chegar lá. E isso eu acho uma coisa muito legal de ser empreendedor. É da hora, né, David? Que ele falou, cara, é você ter a liberdade, né? Você ter a liberdade de poder fazer a parada que você gosta e tem o ônus e o bônus, né? Você não tem o chefe enchendo o seu saco, mas você também tá muito mais propenso a erro, mas aprende, né? O que você acha sobre isso, mano? Sim, na verdade, sobre isso aí, eu acredito, na verdade, o pessoal hoje em dia, todo mundo pensa em ter uma independência financeira ou seguir o que gosta de fazer. Mas é que dar as caras mesmo é para poucas pessoas. Exatamente. E, meu, quem ele falou, ele não trabalhou registrado, ele foi dar as caras porque ele já tem uma carreira grande já. Então, naquela época, a tatuagem não era tão bem vista quanto é hoje, que graças às redes sociais, hoje em dia, deu uma bela, tipo... Impulsionada, né? Muito. Mas, que nem ele falou, como é que você fez para começar? Tipo, você não tinha um parâmetro, beleza, você gostava de arte, mas como é que você fez para começar, assim? Ah, vou... Decidi fazer tatuagem, como é que você fez o início, assim, para conseguir essa profissão? Boa.
Então isso foi muito por sorte mesmo, assim, não tive... Eu lembro de quando eu era muito criança, já tinha até na TV, eu não lembro se no SBT ou não sei se pode falar, pode... Pode, tá. fica à vontade aqui. Eu Pode. tinha umas emissoras que tinha os eventos de tatuagem, né? que aparecia na TV os eventos, e eu sempre gostei muito, quando eu era bem criança. Só que eu nunca pensei em ser tatuador, né? Fiz minha primeira tatu ainda com 18 anos, gostava... E eu A primeira nunca tatu em você, no em caso. mim, isso. E eu nunca pensei nisso, né? Foi de uma menina que eu ficava na época que falou assim, mas você gosta de desenho, você gosta de fazer tal coisa, por que você não tenta? Aí que eu pensei em tentar. Eu nunca tinha eu mesmo parado para pensar nisso. Mas desde Nem novo você já falou. desenhava, já fazia... Sempre. Na real, sempre fui muito das artes. Não só de desenho, eu sempre fiz muita coisa. Eu brinco que eu passei por todas as coisas de artes possíveis. Desde cerâmica, origami, juro, eu fiz um monte de coisa. Sempre gostei muito de arte. E na tatu eu caí meio de paraquedas, assim, mas eu gostei muito de tudo, assim, da tatu. Sempre tinha gostado, né? Tanto de tatu quanto de modificação corporal. E realmente eu acho que eu dei sorte, sim, porque eu comecei cedo, né? Comecei com 19 e já fiz só isso até hoje. Até hoje. Hoje você tá com 13 anos já, né? Vai fazer 13 anos, fazer 32, né? Anos. Então... Interessante isso, né, cara? Porque normalmente as pessoas, elas... tentam bastante, erram bastante até encontrar o que realmente gosta de fazer. E você, né, de primeira já... eu fui batendo minha cabeça para conseguir fazer isso, né? Porque no começo é bem difícil, acho que não só na tatu, mas todo empreendedor no começo bate muita cabeça para você conseguir saber por onde você vai. Tatuagem é uma coisa bem séria, né? Porque você tem que ter uma confiança na sua arte. Tatuagem não tem borracha, né? Não dá para passar borracha. Tá lidando com a pele de uma e na real, ainda tem, né? Quem não é sério não vai para frente. Por isso que quem não é sério continua só atendendo, sei lá, um cliente por mês e tal. Continua, mas na periferia, digamos assim, de não conseguir atender outros tipos de cliente, fica muito parado num lugar só. Exato. Né? Apesar de que na periferia eu conheço muita gente que tatua assim muito também, e muito bem. Né? Eu acho que nada justifica você fazer uma tatu ruim. Exato. Ainda mais hoje em dia, né? Com tanta informação, que nem ele estava falando de Instagram, hoje em dia não tem desculpa para você ser ruim. Mas como é que foi assim para você começar assim na prática a fazer? Porque você falou assim, eu conheci uma menina que ela falou, por que você não começa? Mas como é que foi? Porque assim, não dá para você fazer por correspondência, ou em casa, sim. Ou por vídeo, né? Onde você iniciou assim? Então daí que vai o bom de a gente começar a adolescência com vários amigos doidos, né? Daí fui lá na galeria do rock, comprei um kit e fui começar a tatuar os amigos. Simples assim, porque na época ainda não tinha curso, não tinha... Até falar que não tinha, tinha acho que um primeiro curso aqui de São Paulo, que era muito caro pra época. Querendo não se gastar com material. Isso que eu ia falar, não é... só pegar a maquininha e sair, só que tem a tinta específica, né? A agulha específica, a maquininha. Sim. Só que eu vou te falar que mesmo assim, pra você ver que a tatu ainda tá muito no meio underground, porque mesmo hoje em dia, com um monte de curso online, curso presencial... Ainda assim, eu sei, não é falando mal dos cursos, apesar de eu ser um pouco contra esses cursos online e tal. Ainda hoje em dia, esses cursos ainda não fazem muito pelos tatuadores. Por quê? Tem muita informação, beleza, eles passam muita coisa que antigamente não se passava. Tá melhor do que era antigamente. Porém, eles ainda pecam muito na questão de... Não é uma faculdade. Então, você não vai fazer lá, sei lá, seus 4 anos aprendendo para você poder sair de lá formado. Você vai lá fazer, sei lá, 6 meses, 1 ano no máximo. Acho que eu nunca vi alguém que faz 1 ano inteiro de um curso de tatu. E te lança no mundo, entendeu? Fala assim, você é um tatuador, pode ir lá começar a fazer seu trampo. E não te dá mais suporte nenhum. Pra mim, isso é um problema. Porque lança muita gente na carreira que atrapalha os que já estão antigos, né? E... ao mesmo tempo, deixa eles sem uma perspectiva de um futuro na carreira. Que não tem acompanhamento, né? Porque tem aquelas coisas, tipo, você lança um pessoal muito cedo, sem estar preparado, aquela diferença de pessoal, vou pagar R$100 um cara, sendo que o outro tá cobrando 1.000. Só que o cara de 1.000, a qualidade de material, a experiência... A técnica, a experiência, o talento, porque hoje ainda tá em voga muito o talento, né? Que você falou, pela pessoa se lançar sem ter a técnica, ela vai se destacar pelo talento, pelo traço, né? E hoje em dia o Instagram é outra coisa que começa a atrapalhar um pouco, principalmente os que são bons e não têm a desenvoltura de trabalhar com a internet, né? Porque hoje em dia você pode pegar, não só de tatuador, você sabe, mas você pode pegar um tatuador, por exemplo, que está lá fazendo o seu trampo há 1 ano só, que já está muito bom,
né? Por ser, hoje em dia, ter muito mais contato com as coisas. Então, você já consegue ser um tatuador bom com 1 ano, 2 anos de tatu. Sim. E Se você tiver muito consegue, amigo doido. e você consegue muito mais cliente, você consegue muito mais coisa, não necessariamente pelo seu trabalho, mas porque as pessoas mais novas, né, conseguem muito mais envoltura com a internet. Hoje a internet ela é um canhão, né, mano? Sim, Se você... às vezes o cara que ele é muito bom, mas ele não utiliza a internet, ele perde pro cara que é mediano. Tá ficando ou até cada vez ruim. mais preso, né, com a internet. Em tudo. Porque, cara, hoje em dia você tá com esse negócio na mão aqui, você tem acesso a tudo, né, velho? Banco, acesso, mensagem, Tudo, mano. direto. É tudo, Sim. literalmente. Qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho, se você utilizar... o que a gente tá fazendo aqui, né? Hoje quem tá assistindo tá vendo no Sim, celular, sim. muito provavelmente, né? Então, cara... e a gente vai dando vazão em cima disso. Você trabalhando direito, sabendo usar o algoritmo, você explode. E isso eu não tô falando só mal dos... Não tô, assim, querendo falar mal de quem começa por conta disso, não. Porque... Ao mesmo tempo que a internet pode ser ruim, é uma coisa boa. Então, por exemplo, tatuadores mais antigos até que eu já vi que eram minhas referências na época, hoje em dia sumiram justamente por eles não conseguirem usar essa ferramenta, né? Isso é um problema e não dá para culpar a internet, né? Tudo é uma via de mão dupla. A gente tem que conseguir acompanhar minimamente, né? Para você poder continuar progredindo, né? Igual aquelas empresas, né, que ficam obsoletas por não estar acompanhando a tecnologia, Exatamente. né? A Blockbuster, né? Que Blockbuster, podia Kodak, ter vendido. então. Tanto, Exatamente. Os caras falam que a Kodak foi quem inventou a câmera digital. Sim. Por ter insistido no filme fotográfico, a gente já sabe. Teve medo de dar um passo adiante, né? Porque a internet em si, por exemplo, a pessoa que começou agora na área de tatuagem, que ele tá falando, não sabe, mas a pessoa sabe trabalhar bem com a mídia. Entendeu? O ruim é que a pessoa que tem experiência, tem material, tem todo um local bom para tatuar, a pessoa em si não tem discernimento de querer aprender uma coisa nova de mídia, eu não preciso. Isso acaba até atrasando o próprio trabalho dela, né? Porque nem ele falou, algumas referências dele acabou sumindo. Perdeu o grande público que eles eram. Porque assim, eles tinham. a referência que você teve no início foi a Galeria do Rock, né? Sim. Então, tudo que era voltado pro meio mais street e tatuagem era lá. Até hoje, né, cara? A galeria ela é referência. Mas hoje em dia, você não precisa ir até a galeria para encontrar, né? Na realidade, é ao contrário, né? Se você buscar qualquer tipo de assunto voltado à tatuagem, quem dominar essa parte, ele vai acabar sabendo que você quer saber disso e vai colar no seu feed, né, mano? Por isso que eu falei, é uma via de mão dupla. Apesar de a internet ter atrapalhado um pouco algumas coisas, ajudou muitas em outras. Por exemplo, quem era um bom tatuador antigamente, sem ter o Instagram como plataforma de visualização, estava preso no estúdio. Ele não tinha como mostrar o bom trabalho para as outras pessoas, né? Esperar uma pessoa de rua aparecer no estúdio era difícil. Mas por Hoje em dia não. né? Hoje em dia você pode mostrar o seu bom trabalho para todo mundo. O problema é que todo mundo está vendo a mesma vitrine, né? Que a gente vem num tempo diferente, né, cara? Pra mim, assim, o que a gente tinha de referência, que você falou? Quando alguém aparecia com a tatuagem. Cara, quem fez a tatuagem? Pô, vou lá Isso também. ainda tem, ainda pra gente que não trabalha tanto com Instagram, muito assim, ainda é os melhores visualizadores para chamariz de cliente pra gente, o nosso próprio trabalho. Exato. Né? Já mostra já o que você está fazendo. Sim. Isso nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Eu vendo uma escola de vendas forte, assim, né? Eu já trabalho com vendas há fazer 15 anos. Passei por gestão de equipe, mas nos últimos tempos eu tive a possibilidade de trabalhar com um cara que, não sei se você conhece, é o Flávio Augusto, que ele é um dos maiores empreendedores do Brasil. E ele tem uma linha forte de vendas, né? Por indicação. Então, ele está há 30 anos, ele utiliza muito bem as redes sociais, todo tipo de mídia, mas a indicação ainda é um carro muito forte, porque é o trabalho de marketing mais barato que existe, né? Você faz um trabalho que você não vai precisar colocar... Você vai investir na internet, você vai ter que pôr uma grana, porque virou leilão, né? Hoje em dia, todo mundo tá fazendo isso, então quem pagar mais vai aparecer mais. Já o trabalho bem feito, mano, você fez uma vez e o da hora da internet é isso, da tatuagem. Que o cara que fez uma, ele vai fazer outra, ele não vai ir em outro. Pô, já fiz com o Dificilmente Daniel. vai outra. Exatamente, e vou continuar com o Daniel. Sim. Mas tatuagem normalmente é um ramo bem amplo, né? Porque tem tipo diferente traço, detalhe, estilo. É que eu realmente não entendo tanto desses negócios. Sim, não, mas é isso mesmo. É por isso que eu falo. Tem gente que ainda me pergunta hoje em dia, mas tá valendo... Não é que me pergunta se tá valendo a pena entrar, mas pergunta assim, mas tá ruim, tá bom, como é que tá? Falo, olha, ruim
Tá, porque muita coisa piorou, principalmente desde a pandemia. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é o nosso trabalho. Então, só a gente pode falar que tá bom ou ruim porque a gente tá fazendo muito ou fazendo pouco. Sim. Entendeu? Então, que nem você falou, tem vários estilos, cada um sempre vai ter cliente. Então, porque tem estilo pra caramba, tem vários estilos aí que cada cliente gosta de um estilo, tem cliente que gosta de mais de um. Então, sempre vai ter trabalho por aí, né? É só você achar o seu público. Então, dá pra entrar, dá pra todo mundo fazer o seu dinheiro tranquilamente. É só ter um bom trabalho. A pessoa que tiver um bom traço, independente de qual seja o nicho, né, ele vai conseguir, Exatamente. né? Mas você acha que... mas não sei, né? Vou fazer uma pergunta pra você. A gente entende... Eu entendo tanto de tatuagem quanto eu entendo de mandarim. Então é nada, Sim. né? E tem um cara que ele faz o trampo generalista ou cada tatuador um estilo mais... Ou não só um, né? Mas eu faço esse realismo e pontilismo, sei lá. Então, aí já é um problema que eu acho que tem divergência de opiniões. Por exemplo, hoje em dia, principalmente com as escolas de tatu, tá formando pessoas, não só com as escolas, mesmo quem não fez escola, mas que começou mais recentemente, tá formando uma galera que já chega no mercado nichado, já chega querendo fazer um estilo só, e isso não é ruim, tá? Só que eu acho, como artista, como alguém que começou faz tempo, né, aprendendo de tudo, tendo que fazer de tudo para sobreviver, inclusive, né, porque na galeria principalmente era assim, você tinha que abraçar de tudo. Quem aparecia, se não fizesse, alguém ia fazer. Só que é bom, por quê? Porque é diferente daquela frase, quem faz de tudo não faz nada bom. Pelo contrário, eu acho que na arte, tudo que você faz tipo, te dá uma experiência a mais. Então, no realismo, por exemplo, eu não uso só uma técnica, eu uso várias técnicas. Se eu não soubesse fazer outras coisas com as outras técnicas, o meu realismo não ia ser tão bom. Entendeu? Então, eu acho que é importante todo mundo saber um pouco de tudo. Não necessariamente para você fazer tudo o tempo todo. Só que para você ser um artista completo. Entendeu? Porque alguém que só faz um estilo de tatu, se, por exemplo, um familiar te pede para fazer alguma coisa, só um exemplo, né? Você vai falar que não? Pode falar que não, obviamente, mas você entende? Tipo, ele tá muito nichado, eu não acho que é tão legal você ser um artista até de pra ele tatu se encontrar, só sabendo né? fazer uma coisa. Como é que ele vai saber? Exatamente. Primeiro você tem acesso a tudo, depois se você quiser focar mais numa parte. Nas minhas aulas que eu dava particular, eu falava exatamente isso. Eu falava, eu posso te ajudar, te ensinar isso que você quer, só que eu acho interessante você aprender a saber fazer. Você não precisa fazer. Você não precisa nem tatuar nos clientes, só que você saber fazer, sabe? Porque a técnica ela já te ajuda em várias coisas. Sim. Sim. Tem muita gente que fazia só, antigamente, né, que era muito hype, aquelas tatuagens tribal, letra japonesa que a pessoa não sabia nem estava escrito, mas escrevia lá. Esse é um problema, que hoje em dia tem muito estilo novo, né, aparecendo, tem estilo que aparece, desaparece. Sim. Então daí imagina, alguém que está começando agora a fazer um estilo, está começando a querer tatuar, e já quer tatuar com um estilo, e daqui 2, 3 anos o estilo desapareceu, ninguém mais quer, né? A aquarela, por exemplo, faz muitos anos que eu não vejo alguém fazendo uma aquarela. Muito menos tatuador de aquarela, entendeu? Hoje, como no caso foi melhorando a imagem do pessoal com tatuagem, hoje em dia o pessoal criou mais uma liberdade. Sim. Tanto é que antes era muito raro você ver alguma tatuagem no pescoço. Hoje em dia se vê muito mais no pescoço ou no próprio rosto. Mas era antigamente, lá pelos anos 90, 2000... a pele é diferente, né? Sim. Você já chegou a não tatuar alguém por... Tipo assim, o cara chegou com algum pedido muito esdrúxulo lá, ou muito... eu quero que você faça o vampeta no meu rosto, por exemplo, sacou? Antigamente eu fazia mais, de recusar, assim, trabalho, mas porque eu trabalhava, por exemplo, na galeria na época. Então, querendo ou não, já é um público diferente do que eu tatuo hoje. Sabe, na galeria, por ser centro, aparece muito de tudo. Então, loucura, óbvio que vai aparecer muita mais gente doida querendo fazer as coisas. Quem trabalha lá sabe o quanto que a gente passa. Sim. Então, sim, eu já recusei algumas vezes mais antigamente. Hoje em dia, até por estar muito mais comum a tatu, não tem tantos pedidos estranhos, malucos, assim, tipo, o que eu ainda costumo recusar um pouco, assim, se a pessoa vai fazer, tipo, nome de namorado, alguma coisa muito específica assim, não é que eu recuso, mas eu tento só dar uma conversada com o cliente para ter certeza. Inclusive, eu tenho um amigo que tinha me pedido anos atrás para fazer o nome da namorada dele,
E eu recusei. Esse eu recusei porque era meu amigo. Eu falei, não vou fazer. Ele ficou até bravo comigo na época que eu não fiz. E hoje terminou. É isso que eu falei. Hoje depois, óbvio. Quem fez um favor com pra ele é ele. você, né? Isso, Amigo. é. Ou Tem senão- coisa que não tem o porquê, sabe? Eu conheço até, ó, agora começar as histórias. Pode mandar. Você foi naquele dia do estúdio lá, né? Da festa? Sim, foi. Tem pô, agora, bom. Sem citar nomes, teve né? uma pessoa lá na festa, um cara que tava trabalhando lá na festa, não era tatuador, que ele começou a conversar comigo, eu contratei ele lá, né? E ele começou a falar comigo, falar, não sei o que, eu queria cobrir uma tatu. E eu, beleza, vamos cobrir, o que você tem, não sei o que, tem o nome do meu filho, mas eu queria cobrir. E eu, ok, vamos cobrir. Eu não vou ficar entrando, eu não gosto de ficar Sim. entrando em senão detalhe, vai- porque cada um é cada um. particularidade do cara, exatamente. né? Sim. Mas ele foi começando a contar a história e eu descobri que o nome do filho dele, que ele tinha feito, ele estava casado com a mulher, o filho dele estava, sei lá, com 10, 12 anos. E ele foi vendo que o filho foi crescendo e não parecia Traços com ele. diferenciados. E ele fez o exame de sangue e não era filho dele. Caramba. Então eu falo, o de filho é o menos pior, né? De você tatuar, porque é muito difícil de acontecer, mas acontece. Então é um problema sério você fazer as coisas na empolgação. Na verdade, então, praticamente, o único jeito de você não errar isso aí é se a pessoa já partiu, já, pelo menos, falou assim, ó, não tem como você errar, já foi, Vamos fechar assim, nome de mãe, beleza. nome de filho, do pai. faz um DNA antes, né? Uma letra de música, tá bom? Sim. Ainda corre o risco de você um dia não gostar mais da letra. Né? Apesar que na letra ainda, o artista ainda pode ser cancelado depois. Entra na mesma coisa, o artista já morreu, beleza, não fez nada de ruim na carreira dele. Não tem mais como mudar. Tá bom, beleza, Então vai lá. vamos fechar então em imagens de animal e... Sim. Exatamente. Que aí não tem exatamente. como dar ruim, né? Pô, cara, caramba, mano, que eu fico pensando, que doideira isso, né, velho? Eu tenho até algumas tatuagens, mas são pequenas, né? Eu Sim. até não tenho o nome dos meus filhos, porque senão eu ia ter que Você tem que colocar tatuar o alfabeto inteiro ali. 85% do meu corpo, mas eu tenho os 5 em romano, porque sim. se sair mais eu vou falar. É mais fácil, né? Dá pra você ter mais 3, Dá aí pra você ter mais precisa 3. mudar. Não, mas agora vamos parar por aí, né? Ô, Daniel, fala uma coisa, mas também pra expandir um pouco do assunto, você também chegou a tatuar em outros países, não foi? Fazer alguns eventos pra fora. Eu efetivamente não tatuei. Eu já fui pra fora, pra Argentina pra ir num evento de tatu, né? Que teve lá. Foi mais pra conhecer mesmo. Fui tatuado lá, né? Mas foi faz uns anos que eu tinha ido justamente para começar a conhecer outras coisas, outras culturas ainda da tatu, né? Mas eu fui pra lá só pro evento de tatu. Daí eu tô planejando ir pra fora de novo, mais pro ano que vem ou no mais tardar em 2027. Tem bastante evento, né? Em todo o Brasil. Em todo mundo tem. No Brasil tem muito, inclusive o maior evento de tatu do mundo é aqui no Brasil. A Tattoo Week lá? Isso. Mas você acha que, conhecendo, você que conhece mais, lógico, tem diferença, alguma coisa de detalhe, ou tradição, de algum jeito de praticar a tatuagem de um país pro outro? Ou normalmente é uma coisa que é mais global, assim, é generalizada, assim? Tem, mas pelo que eu posso estar falando besteira, né? Porque eu não fui pra fora, então é pelo que eu conheço, que chega em mim. Mesmo os mais tradicionais, ainda hoje em dia já estão começando a dar uma caidinha aqui pro mais moderno, entendeu? Não só pela arte, mas até pela maquinário, né? Que eles usam, máquinas, agulhas, entendeu? Tá começando a cair. É óbvio que se você for bem pro tradicional mesmo, você ainda vai achar estúdio, por exemplo, Nova Zelândia, Japão, que vai ainda ter o raiz, né? Mas pro estúdio normal, que a pessoa tá aprendendo agora, ou já tem uns anos e vai tatuar o público mesmo, daí não, daí tipo, já fica mais moderna, já meio que fica a mesma coisa em todo lugar. Né? Equipara hoje em tudo, em dia, É porque o material mudou muito, né? Tá muito melhor o material de hoje em dia, é muito mais fácil de trabalhar. Porque querendo ou não, você trabalha como você trabalha com pessoas, né? Pele em geral, para evitar infecção. Sim. E também o mercado expandiu tem alguns bastante, lugares né? que ainda não muda, né? Mas, enfim. Exatamente. Mas o mercado, que nem você falou, ele foi evoluindo e ganhou muita força, né? Antigamente era uma coisa muito marginalizada. Não sei se muito no meu tempo, não sei se... Porque assim, desde criança, acho que eu sou da periferia também, né? Então eu já via muita gente de tatuagem e não só não eram muito marginalizados, né? O pessoal já utilizava, já tinha a cultura do Maori, né? Que a gente via bastante. Sim. Imagem de animal, né? O leão. Quantos leões você já tatuou, né? Teve ano aí que eu tatuei praticamente mais de um por semana.
Caraca, tem, Então, tem essa época do boom do... Tem, mas eu acho que no realismo é um pouco pior, porque é muito, muito do mesmo. É um pouco que me fez cansar um Fotografia. pouco mais de realismo, é exatamente isso. O tipo de cliente, tipo, sempre querer sempre as mesmas coisas. Entendeu? Então, já faz você acaba muitos não anos que eu tô no expandindo, realismo, né? então eu já tô cansando um pouco. Não é nem só pelo desenho, porque eu gosto, né? Se não gostasse, eu não tava fazendo. Sim. Mas acaba cansando um pouco a falta de liberdade de criação que a gente tem, entendeu? Que é o que eu tava falando no começo. A gente Você é um artista em essência, né? isso, exatamente. A gente quer. Então, hoje eu venho mudando um pouquinho mais. Não mudando, eu ainda faço. Ainda a maioria do que eu faço é realismo. Mas eu tô começando a pegar um pouco para outros lados, para poder me satisfazer como artista mesmo, né? Sim. E hoje você utiliza muito da internet para... Porque assim, tem bastante evento. Eu acho que você estando ali e ter o contato direto com algum tipo de outro tipo de traço, né? Isso deve ser muito maneiro. Mas você consegue também expandir... Pô, deixa eu pegar aqui o celular e ver o Instagram. Hoje em dia é mais pela internet mesmo do que efetivamente pelos eventos, né, de tatu. A gente tem muito mais acesso a culturas e materiais de outros países muito mais fácil, né? E hoje em dia ainda, no Brasil, ainda chega as coisas muito demorado ainda, algumas coisas, entendeu? Não só pela questão de importação, mas pela legislação e tal. Então, tem coisa que ainda já está muito mais, Burocracia. já tá muito mais à frente lá fora e aqui ainda demora muito. Quando chega é uma empresa só que traz a um preço mais caro, então, tipo, não vale tanto a pena nessa questão, entendeu? Mas a gente acaba aprendendo a lidar com o material que já tem e fazendo, tentando, né, compensar, fazendo um bom trabalho, vendo as informações que tem lá fora. Mas de material mesmo, acaba demorando um pouco mais para chegar. É foda isso ainda, né, cara? De a gente esbarrar muito em... A gente tá... O mundo é muito globalizado, né? O que acontece lá na China, em 10 minutos chega aqui. Sim. Por conta da internet. Mas, às vezes, as coisas... Nossa, quase que eu fiz uma referência aqui. Eu também. Todo mundo aqui. Vamos continuar. Calma, respira fundo. Vamos trocar. Então, o que acontece lá no Japão, do outro lado do Sim. mundo, chega aqui com muita facilidade, né? A Sim. internet é momentânea, mas a burocracia, muita coisa... Mas na ainda- questão de tatu ainda, só um adendo, você falou da China, por exemplo, a tatu ainda assim, mesmo aqui chegando coisas mais demoradas, é muito mais aberto. Tem muitos países que é muito mais rigoroso em questão de tatu, né, de materiais, do que aqui. O Japão, por exemplo, você, pelo que eu sei, você não pode comprar material se você não tiver como se fosse uma carteirinha, alguma coisa assim. Você tem que provar que você é um profissional da área para você poder comprar materiais lá. Sim. A Coreia do Sul foi lançar agora, falando que antes eu não sabia, né, eu sabia que lá tinha tatu, mas eu não sabia que era nesse nível. Você não podia ser tatuador se não fosse da área médica. Você tinha que ser médico para você poder atuar na área de tatu. E agora derrubaram isso, vai começar a mudar, né, as coisas a partir desse mês que eu vi essa notícia. Tem países que várias tintas coloridas foram proibidas mesmo, por conta né, do material que é feito a tinta e tal. Sim. Então tem coisas Brasil bem mais mesmo- pesadas que no Brasil. O Brasil é bem mais aberto Mais tranquilo, nesse né? sentido, mais Ah, tranquilo. que bom, né? É. Porque, pô, nesses 13 anos que você tá, você acha que... Pô, acho que é meio... Como eu posso explicar? Como eu posso colocar essa pergunta, né? Você acha que a tendência é expandir com a ajuda da internet, mesmo tendo mais pessoas entrando, tendo mais mídia da internet em cima disso, da social media, né? A parte Sim. das mídias sociais, ou a tendência é ele criar uma bolha e... Não, eu acho que bolha não. Em 13 anos de tatu que eu tô, a gente vê que sempre tem um boom de vez ou outra, mas nunca cai totalmente, sabe? Então, Sempre se mantém ali no eu mesmo... falo assim, hoje a gente teve um boom, principalmente na pandemia, de tatuadores novos, né? Que apareceu muito tatuador novo. Agora a gente está numa época mudando muito o mercado de estúdio grande fechando um monte, muito estúdio grande fechando, abrindo muito estúdio privado. Então tá mudando muita coisa. E eu falo sempre assim, a gente tem que se manter. Sabe, você se mantendo, você não desesperando, você continuando fazendo um bom trabalho, fazendo o básico, que é o seu trabalho, sem desesperar e fazendo o que tem que ser feito, vai ter cliente, porque cliente não sumiu. Sim. O cliente está ali.
A gente só precisa aprender a trabalhar com isso, a captar ele, sabendo de onde que ele está indo, para onde que ele está indo, né? Se ele está desaparecendo para você, para algum lugar ele está indo. Não necessariamente ele está fazendo com outras pessoas, mas às vezes só deu uma parada. Por exemplo, na pandemia parou por um motivo da pandemia. Exato. Depois da pandemia voltou muito grande, assim, tipo, parece trancado, todo, né? todo mundo que estava alucinado para fazer. Meu melhor mês foi o mês que reabriu da pandemia. Caramba. Fiz muito dinheiro. Daí depois, no ano seguinte que reabriu, acho que foi 2021, né? Que 2020 reabriu e 2021 já foi horrível. Foi muito ruim. Parece que começou a voltar, parece ter pandemia de novo, né? Essas coisas. O pessoal ficou com medo, sem dinheiro direito, teve gente que perdeu o emprego e tal. E daí foi muito ruim, o ano inteiro. Assim, acho que foi o pior ano de todos desde a pandemia. Ele fica preso a coisas que a gente não controla, muito. Né, Na verdade, é esse o problema. Tem tudo, presidente, tudo muda. A economia muda. A gente é um serviço que não é essencial, né? Então, a última coisa que o pessoal vai gastar é em tatuagem. Se eu for né? comprar comida ou exatamente, tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem bem maneira. Exatamente. Então, não é porque, por exemplo, tem pouco cliente tatuando em um ano ou em um mês que a tatu está acabando. Pelo contrário, é uma fase Oscilação, que está tendo, né? uma oscilação, exatamente. Mas tem gente que fica desesperada, né? Principalmente quem está mais no começo, que não tem você tanto já tá um cliente. tempo, né? Então, Quando você começou assim, quando que foi o momento, assim, você sabe o momento que você falou, caramba, eu vou trampar com isso aqui, é isso que vai ser o meu ganha-pão, além de ser o que eu gosto, vai ser o meu ganha-pão. Tipo, quando você começou a fazer dinheiro mesmo, falou, porra, realmente dá certo isso. nunca. Sabe por quê? É o que eu falei, eu trabalhei já, fui garçom em um bar no pai do amigo meu, fiquei acho que 1 ano lá, mas eu nunca tive outra coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Eu tentei, eu fiz curso de Photoshop para trabalhar designer, só que eu nunca gostei das coisas que eu fazia. E a tatu eu sempre gostei. Então eu bati muito a cabeça, tipo, pra eu falar que eu comecei a ganhar dinheiro com a tatu, eu comecei a ganhar mais do que um salário mínimo depois de uns 3 anos tatuando. Sim. Entendeu? Então eu tava com 19 quando eu comecei, então uns 22 mais ou menos que eu comecei a ganhar um pouco mais de um salário mínimo ali. E dá pra se manter mesmo. Dá pra se manter tranquilo. Óbvio que morava com a minha mãe, né? Ainda, isso, então, você tava no início de vida. Né? Mas você conseguia me manter. você conseguiu enxergar. Me manter, exatamente. E efetivamente fui começar a ganhar bem depois de 5 anos. Porque daí que eu saí da galeria e fui para um outro estúdio, aí eu comecei a ver as coisas girarem, tá? Não é falando mal da galeria não, viu? Inclusive foi uma ótima escola para mim, foi uma ótima escola para mim. Mas aí tem que realmente também, é né? diferente, o público é diferente, o que você vive lá no dia a dia, que é de batalha. Inclusive, tenho amigos de coração que trabalham lá ainda, mas eles sabem o que eu falo. É difícil de a gente batalhar lá naquele lugar. É que às vezes você não sente mais, por exemplo, já fiz meu papel aqui, quero agora seguir o meu caminho, também não tem nenhum problema. Não, você não é ingrato uma parte, só agradeceu, beleza, por parte da minha vida. Não, você começou lá, mas você não tem que ficar lá a vida inteira, Sim, né? Exatamente. E porque também por outras questões, né? Também era longe da minha casa. E eu sempre fui nessa, eu não quero ficar num lugar pro resto da vida. Né? Tipo, é muito difícil isso. Tem essa linha. Depois fui para um estúdio maior, depois fui para um outro, daí abri o meu, daí comecei a ver as coisas mais, não necessariamente melhores financeiramente, mas aquilo que eu falei, a liberdade, você poder trabalhar você mesmo, com o seu estúdio, com seu estilo, seu horário, seu horário com o público, tudo. Sim. Aí fica mais tranquilo. Tanto que hoje, tipo, eu não posso falar que o estúdio é só meu, porque eu tenho meus 3 sócios lá, que a gente meio que divide tudo lá. Mas daí pra mim fica bem mais tranquilo, ainda mais porque agora eu tô com uma filha pequena, então, tipo, agora eu tenho realmente minha liberdade de eu poder só sair de casa quando eu precisar trabalhar. Se eu precisar ficar em casa, eu posso ficar em casa, sabe? Tipo, fica bem mais tranquilo. Mas foi até bom você ter falado também que questão de demorou uns 5 anos, assim, pra você ter uma certa... poder contar com uma renda, porque acho que muita gente vê hoje em dia quando o pessoal tenta vender os cursos de tatuagem, ou até quando eles encontram tatuador no rolê, e os caras só contam a parte do glamour, que, nossa, eu conheço um monte de gente legal, evento. Mas isso é um problema não é só de tatuador, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Isso é problema de ego. De ego de pessoas. É a pessoa, né? Porque todos os meus amigos tatuadores, eles estão vendo que tá ruim a coisa. E quando conversa comigo, eles falam, tá ruim pra todo mundo que eu conheço tá ruim. Mas se você perguntar, se uma pessoa que não é tatuadora, ou se um tatuador perguntar para um outro tatuador num estúdio maior,
que você não é amigo da pessoa, vai falar, não, pra mim tá bem. Pra mim tudo continua certo. ganhando bem. E às vezes é óbvio, às vezes o cara tem uma clientela de um nível A, sabe? Se ele Que ele vai cobra, precisar fazer. digamos assim, se ele cobra 15 mil uma tatuagem, se ele fizer 2 tatuas na semana, pra ele tá bom. Entendeu? Tipo, é óbvio que a comparação é diferente, Sim. né? É porque não tem um nivelamento Mas é o ego, real, é o né? ego Não tem da uma pessoa, tabela, né? é o ego da pessoa falar, não, pra mim tá bom, é isso, né? E isso é uma coisa, trabalhar com tatuador é muito difícil. É porque acho que pega muito assim, ó, do pessoal que a gente já trouxe aqui, eu trouxe algumas pessoas que trabalham com arte, músicos, escritores, né, É que artista trabalha com a própria imagem, né? Daí Isso. o ego, às vezes, é um problema muito grande. e às vezes a pessoa até fala que às vezes também é difícil de equilibrar a parte do negócio e a parte da arte, sim. né? Porque assim, às vezes o cara é muito bom artista, mas se você não souber, como você falou, hoje em dia você tem que dominar a internet, cara, não tem o que fazer. Então, porque, né? porque hoje em dia, quando o artista, na verdade, o artista ele não pode ser só a arte. Ele tem que ser vendedor também, porque ele tem que vender a imagem dele. Exato. Assim como o contrário, porque eu saí de um estúdio grande pra caramba, estúdio muito conhecido, que Aparecia muito mais a o qualidade. estúdio decaiu por conta que ele não via o estúdio como uma arte, ele via como um trabalho. Entendeu? Então, é Todo o mundo equilíbrio, saiu né? de lá. Putz, é. Tipo, o estúdio agora, Beleza. tipo, Não de tem ninguém. 5 unidades de estúdio, hoje a gente tá com uma, É porque, mais ou menos. então, porque na verdade, às vezes a pessoa tem não... que ter um meio Sim, termo, né? se a pessoa não souber respeitar o artista, a pessoa acha que, tem o meu local. Nossa, eu tô te fazendo Sim. oferecendo um lugar com qualidade. Beleza, mas você não trata bem a pessoa. Você não valoriza o artista que tá com você. Porque, pô... mas se você sair... Você matou a charada. se Era você por sair... isso que o Porque o pessoal negócio saiu. é você, né? Sim, cara? porque o pessoal pensa assim, normalmente, se você sair, tem uns 5 esperando a sua vaga. Beleza, mas você vê se os 5 vai se adaptar a você, ver o trabalho dele, porque não... Não é uma linha logicamente... de produção, né? Sim, na hora que o pessoal mostrar o trabalho dele, tipo, vamos supor, um caderno de desenho, vamos dar um exemplo assim, mostrar, você fazer isso, o pessoal, lógico, vai mostrar o melhor. Mas na prática, no dia a dia, uma rotina, de repente, fazer 3, 4 tatuagens que demora horas, a pessoa desgaste. Porque quanto mais horas você vai estar trabalhando, fazendo uma coisa que precisa da sua atenção, é cansaço físico e mental. O pessoal imagina que seja de boa, mas se você não tiver atenção, lá, você dá um estresse do caramba. Não pode errar. Exatamente. E essa parada de ser o artista, ele não é uma linha de produção, né, velho? Não é se sair um, não vai entrar outro, não é apertar botão. Sim. Tem tudo envolvido ali, né? A experiência, o traço, a rapidez, às vezes, né? Que isso faz diferença, né? Se você tiver a possibilidade de fazer 3 trabalhos num dia e um cara que em cada trabalho demora 1 hora e o outro demora 3, né? Isso já Sim, tem... isso compete também no valor que a pessoa vai dar pra tatu, porque, obviamente, que nem você disse, tinha amigo meu que faz um realismo tão bom quanto o meu, só que ele demorava muito mais pra fazer. Então, o que eu fazia em 3, 4 horas, ele demorava 6, 7. Ele vai perder o dia inteiro naquilo. Eu talvez poderia fazer um desse e pegar mais uma outra tatu menorzinha. Então, pra mim, eu sou, digamos assim, eu sou um pouco justo com o meu trabalho que eu entrego, sabe? Eu não quero superfaturar ele, até porque eu não quero perder os meus clientes que estão comigo desde anos atrás. É óbvio que vários já perdi, porque não tem como eu cobrar a mesma coisa que eu cobrava desde quando eu comecei. Sim. Exato. Mas, né, eu nunca pensei assim em ser... Eu quero ser rico, mas não necessariamente rico tatuando, entendeu? Tipo, exato. não preciso cobrar um absurdo dos meus clientes. Tem outras formas da gente conseguir ganhar Monetizar, o nosso, sabe? Sem precisar... Abusar. assim, abusar. Não vou falar mentir pro cliente, apesar de ter alguns que realmente É porque vendem muito mais caro do que valeria o trabalho, mas... tomara que Cada um, cada né? um- Porque se o cliente dele paga, então é Exato, problema do sim. cliente, não E é... tomara que um dia você chegar no patamar de ser, assim, é que é difícil quantificar, né, cara? É difícil. Não tem como, não tem como quantificar, né? na verdade. Eu acho assim, se a pessoa tem uma agenda de 6 meses fechada, não tem o porquê ele cobrar um valor pouco, um valor baixo Exato, ele é muito pela tatu requisitado, dele. Não, sim. não faz O sentido. tempo porque... dele vale muito. Exatamente. Na verdade, falam que assim, depois de 2 meses, quase ninguém vai ficar te esperando pra tatuar, entendeu? Então, você já vai perder muito cliente. Então, é bom você subir um pouco o valor pra você compensar um pouco, né? Mas, sim. fora isso, se você cobrar um absurdo só pelo hype, né? Que tem artista que faz isso, Sim. que na verdade aí eu já não acho que é artista, entendeu? É. Porque muda um pouco. Ela tá lá só pelo dinheiro, tá lá fica- só pelo sim, hype, esquece um pouco a questão da tatu. A essência é a tatu, né, cara? Não pode, Exatamente, o foco não sim. pode sair dela, né, Exatamente. da arte que é Tem feita. muito artista também que... Artista, aquela pessoa tá novato, comprou uma maquininha...
Tem uma maquininha, E um sonho. Umas caixinhas de tinta e fala, beleza, eu faço uma tatuagem pra você, olha, eu tô aprendendo, eu vou cobrar uns R$150. Daí a pessoa, eu vi um cara que fazia isso aí, o cara era... ele trabalhava com arte, mas era outra coisa, nada a ver. Daí ele foi comprar uma maquininha, do nada via, o cara falou assim, ó, eu faço uma tatuagem por R$100, 150 conto, tatu. Daí o cara colocava que era tatuador nas redes sociais. Eu olhava aquilo ali, eu falei, meu, parece, sabe aquelas, quando os caras de ensino médio faziam os grafitezinhos dentro do caderno e falavam assim, eu sou... Então, era tipo aquilo ali, o cara colocava tatuador, fazia uns unicórnio doido lá, ou tipo, uns negócios... parecia uma animação doida, assim, trash do trash. Mas isso aí no papel, né? Não, ele mostrou que tem louco pra tudo. O pessoal vai lá e fala assim, pô, pra que eu vou pagar 600, 700 reais num cara, sendo que eu vou pagar 150 naquele maluco ali? Só que quando você vai ver o estrago que você faz, o pior é pra você esconder isso depois. E depois pra tirar dó aí, irmão. Mas eu vou te falar, ó, nesse sentido, por exemplo, de tatu feia, teve vários perfis de tatuadores que estouraram com tatus feias. Uhum. Quem conhece sabe, eu não vou ficar falando nomes porque é muito ruim, mas não teve só um, teve várias pessoas. E que as tatus são feias. No começo, é um pouco estranho. Né? No começo é um pouco estranho, você vê que realmente é muito feio, você vê que não dá. Mas, com o tempo, por exemplo, eu fui... quem sou eu pra perdoar as coisas? Mas eu fui perdoando, tipo, a pessoa assim, porque eu via que, por exemplo, o desenho é muito feio. Só que eu via que a tatu da pessoa era bonita, era bem feita. Entendeu? Então, começa a ter aquilo. Por que é feio? Porque a gente não gosta do desenho, ou porque é mal feita. É isso, desenho, entendeu? Porque eu vi que o desenho, apesar de ser feio, no começo era feio mesmo, tudo era feio. Mas depois foi começando a ser bem aplicado o desenho ficando bonito. A técnica, exatamente. Sim, o desenho continuava feio, mas daí virou estilo da pessoa. Sim, e daí tipo eu realmente não tinha o que falar. Porque a tatu tá lá, entendeu? Ela se propôs a fazer aquilo e tá bem feito. Apesar do desenho ser feio, é bem feito. Se o molde... Daí não tem como a gente julgar isso. Se o molde é zoado, não tem o que fazer, né? Que compra... se a pessoa que pagou ou que quis fazer... Quer que desenhe aquilo lá... Ela tá se propondo exatamente a isso, né? Diferente de eu falar pra você, deixa eu fazer, mano, um leão muito louco aqui em você e ficar uma bosta. Ou se eu nem gosto de leão. Exatamente. Mas tem vezes que a pessoa só chega com o desenho na mão e fala assim, eu quero que você faça isso em mim. Daí você olha assim, putz, é estranho pra caramba, né? Mas beleza. Esse é o problema do realismo, por isso que eu tô cansado. Porque a gente não tem muito o que fazer. Vai tratar um parente feio, né? Eu vou falar o quê? Não quero fazer um leão hoje. Vamos fazer o retrato da sua mãe. Você vai mandar merda. É por isso que eu canso um pouco o realismo. Porque eu não tenho muito o que fazer. Mas sempre sob demanda, literalmente. né? E como que você encontrou esse caminho, né? Foi mais uma parte, uma coisa de... oportunidade ou você se assemelhou mais a fazer mais o realismo? Do realismo? Eu vou te falar que foi um pouco da tatuagem que me fez querer mais ir pro realismo, porque pouca gente sabe apesar de eu não ser nem um pouco otaku, de gostar de anime, assim, eu gosto, mas eu sou zero, acompanho anime nem nada, assim. Tipo, você tá passando na frente, beleza, tô comendo alguma coisa, tô almoçando. Conheço um ou outro, né, assisti alguns, mas sou zero dessa turminha que é fissurado nisso. Sim. Só que eu gostava muito de desenhar anime quando era menor, adolescente. Então, eu fui pra tatu já querendo fazer isso. Só que na época, 13 anos atrás, não existia. E quando, inclusive, eu bati de frente com um tatuador que eu mostrei esses desenhos meus e ele falou, mano, isso daqui... Não vai. Ninguém faz querer, isso, né? Não tem como. Então eu bati de frente com esse obstáculo e acabei indo para outra coisa que eu também gostei. Mas eu meio que aprendi a fazer mais realismo, comecei a desenhar mais realismo depois entrando na tatu, que eu sabia que era uma coisa que eu também achava bonita, que eu sabia que tipo tinha uma clientela boa e foi para isso que eu acabei gostando. E hoje em dia você vê, tá estourando de um monte de tatuador que faz anime e tal. Sim. O anime e os games, mas na época não tinha. Por causa que antigamente também, esse negócio de anime, eu acompanhava com meu primo, tá? Daí, eu era meio nerd mesmo. Não, só até hoje, né, na verdade. Daí, beleza. Só que antigamente, pra você ter um acesso a um anime, você não era tipo, você só entrar num site e apertar play. Você tinha que comprar os DVD, ou baixar na internet. Torrent, né? Baixar na internet. Daí, até alguma pessoa fazer isso aí, daí, tipo, por isso que eu acho que também não tinha tanta demanda. Mas hoje em dia o pessoal, que nem eu falei, o pessoal tá com mente mais aberta em questão de ser mal visto.
Então, e tem hoje em dia a pessoa que quer conhecer o negócio, aperta no YouTube, vai lá, ou no Google e aperta. O YouTube tem de tudo e agora tem até os streams, né? É Crunchyroll, né? Que tem. É só anime. É que o anime por si só, não só da Tatu, ele ficou muito maior hoje em dia, né? Tipo, e os eventos foi de menos, né? Porque os eventos de anime hoje em dia acho que é o que menos faz tanto volume assim, só que de internet, internet. De coisa. Tá indo, e a o cultura, quanto de agora de a cultura oriental veio forte. De anime tá vindo pro cinema até, inclusive, Exato. né? Então, essa cultura geek tá aumentando muito. Então, acho que isso que fomentou essa... E esse público mesmo, acho que antigamente não tinha, né, cara? O pessoal que era mais, vou colocar entre aspas, né, nerd, assim, eles não eram muito ligados em tatuagem, né? Então, hoje em dia, o pessoal do anime ou dos games mesmo, que eu vejo muito o pessoal com game também, tem bastante. Tatuagem do Mario. Que Mario? Mas é isso que se você pensar, na nossa época lá atrás, que eu não sei vocês, mas eu ia, quando era criança, eu ia nos eventos de anime, de mangá, Comic Con, essas coisas. Era todo mundo meio criança. Tinha uns mais velhos, assim, mas os mais velhos era da época dos nossos pais mais velhos, que mesmo eles que não fossem otaku, não tinha tatu. Exatamente, Então, eu acho que é por isso que talvez começou a aparecer mais tatu nesse meio, porque os mais jovens agora estão um pouco mais velhos, E né? a tatuagem, antigamente a tatuagem tatuagem era um pouco normal pra mais eles. mal vista, hoje em dia que nem... sim. Pô, é fácil você ver, né? Pessoas tatuadas. Esses dias eu vi, mas eu vi na internet, o cara com um Goku tatuado, top, super saiyajin, eu falei, porra, acho que até eu faria essa aí, mano. Mas... não, tem pessoal muito bom fazendo anime, muito bom. Que fica como se fosse um HQ mesmo, num desenho. Tem de colorido, tem de preto e cinza, todos são muito, muito bem feitos. Inclusive os tatuadores novos, assim, defendendo essa galera geek, os tatuadores novos de geek, eu tô vendo que muito, tipo, ficam muito bons, assim. Então, eu acho bem legal isso. Mas falando desse negócio de cultura oriental também, você acha que diminuiu? Antigamente, no caso, 10 anos lá atrás, era muito que nem eu falei no começo, que o pessoal usava muito tribal e escrita japonesa. Diminuiu bastante esse tipo de quantidade de coisas? Ou ainda tem muita gente que fica pedindo pra tatuar coisa japonesa, que não sabe nem o que tá escrito lá, mas... Ou aqueles tribal lá que também não sabe o que significa. Mas você tá falando de anime ou tipo... Em geral agora. Tem. Que eu peguei a referência quem tá falando de anime e falei coisa oriental. Isso acho que nunca vai mudar, porque sempre tem aquilo que a gente falou antes. Tem um boom das coisas. As coisas, elas acabam virando... É modinha. E não é só aqui no Brasil. Quando eu fui pra Argentina, por exemplo, lá eles falaram, mano, a mesma coisa, aqui é infinito o tempo todo. Então, é normal, acho que varia é de época, né? Varia de época. Vai acabar. E também hoje tem muito público, né, diferenciado. Vai ter o pessoal que é mais voltado a um tipo de tatuagem, outra né? O bagulho vai... Sim, é porque antigamente também, até quando, por exemplo, a pessoa não podia não ter problema nenhum com a lei, nem nada, mas era mal visto, não questão do caráter dela, mas era muito julgado em questão de empresa. Sim, que às vezes a pessoa perdia uma boa vaga de emprego porque tinha tatuagem. Entendeu? A pessoa vai lá, nossa, eu não quero que minha loja apresente com um cara que tem o braço todo tatuado, como vendedor, como atendente. Trabalhar no escritório. O pessoal que trabalhava com o público era muito mal visto mesmo se tivesse tatuagem. Acho que Ainda depois hoje apareceu pouco, muito assim a parte do... muito essa Quem parte. começou acho que mudar muito foi a própria Chili Beans mesmo, né? Que a gente, pelo menos que você vê... a Casa Bahia também agora deu uma antigamente a gente até falava, né? Você vê um todo tatuado, ou era tatuador ou trabalhava na Chili Beans. Exatamente. É verdade. Eu nunca fiz essa piada com ele. Imagina. Mas gerente da Chili Beans. Beans. Era só isso, porque na época era um dos que mais era aberto, né? Com tatu. Hoje em dia é mais... Sim, hoje tá tranquilo. A Casa Bahia mesmo, agora o novo garoto propaganda dela é um cara que tem alagador e tem um monte de tatuagem nos braços. Exatamente. Né? Essa parte da expressão corporal, né? A pessoa tinha que se reprimir pra se encaixar dentro do mercado de trabalho. Hoje em dia é mais tranquilo e... Em quase tudo. Tudo é mais tranquilo. Sim, é que que professor ainda é mais difícil. Isso é verdade. Médico tem, só que eles cobrem bastante, né? Por estar sempre de jaleco. Acho que professor e a parte mais de advocatício, né? Daí, sim, ainda mais profissional infantil. Antigamente até os concursos, não sei como é que é hoje, eu acho que hoje não tem mais, mas nos editais de concurso público tinha que não podia. Da polícia até hoje em dia tá tranquilo. Antigamente você podia entrar e fazer a tatu depois de entrar. Hoje em dia você já pode ter antes. Então tá tudo mudando muito. Até hoje tem um policial bombado aí nas redes sociais que ele tem o tatu com o rosto. Exatamente. Tem um cara lá que tem tatuagem no rosto já também.
É verdade, né? A gente teve aqui, no estúdio, a gente teve o Demolidor, né? Que foi o... Ah. Inclusive, se vocês quiserem, depois busca aí, que vai estar em collab e procura o episódio do Demolidor. O Demolidor veio aqui, tem a tatuagem no rosto, né? Bem... Por isso expressivo. Demolidor combate o crime, né? Exato. Só que eu acho que tá falando Ué, diferente. eu perdi agora o fio da meada, irmão. A gente tava falando sobre a parte De trampo do... a tatuagem no mercado de trabalho. Mas acho que é isso, né? Não tem muito mais o que evoluiu. O pessoal tirou essa repressão, né, que tinha, pô. Eu acho que agora, em questão disso, de trabalho, assim, agora não tem nada muito que a gente fazer, sabe? Tipo, agora vai mais com o tempo mesmo e já vai fazendo o seu próprio caminho. Inclusive, você tinha perguntado uma coisa, só deixando um agradecimento às coisas que eu tinha falado, que aqui no Brasil é mais tranquilo do que lá fora, em muitos lugares. Sabe por que é mais tranquilo aqui? Porque teve uma época, quando eu comecei, que começou a dar uns problemas na tatu. Questão de tinta, questão de quererem até... Tinha um pessoal falando que estavam querendo até rolando umas coisas lá no Planalto, sei lá, né? De lei, política, então, de querendo fazer como se fosse lá na Coreia, de querer que tivesse Volta um curso, para a médica, coisa né? assim. O pessoal, eu conhecia alguns que fizeram parte disso, um pessoal principalmente dos piercers, que se juntaram com advogados e políticos para fazer não sei o nome, como é que eles falam isso, mas como se fosse um grupo de pessoas, tem esse como se fosse uma bancada, né? Tipo isso, mas não é bancada da política, não, mas não é para levar informações e tentar levar alguns parâmetros para cima, sabe? E desde lá que aí começou a melhorar bastante em questão de legislação, ficar muito mais tranquilo essas coisas de tudo pra gente, tá? Porque melhorou muito o que poderia ficar muito ruim na época, sabe? Que já tinha começado a dar um problema com umas marcas de tinta que tava começando a dar BO nas pessoas. É porque assim, o complicado da tatuagem é isso, né? É uma coisa comum de ver, né? Mas se você errar, se você não colocar a tinta correta, isso vai dar um problema de pele, de saúde, né? Então, por isso que talvez... E até por ser... Mas hoje em dia, sei lá, eu não vejo muito, mas assim, a gente ainda vê alguns casos, né? Mas isso é normal, né? A alergia não necessariamente isso, vai vir por causa da tinta. Às vezes a pessoa... Do organismo, a da pessoa. Isso, do organismo. É isso que eu falei dessa marca, por exemplo, que realmente a marca estava dando em muitas pessoas, isso, né? Então, isso já aí cria um problema. Você fala, pô... Se for um caso ou outro, beleza. Às vezes você tem alergia a isso, alguma coisa, só que você não sabe que você tem alergia, que você não comeu, você não experimentou isso ainda. A primeira vez que você tá tendo contato, aí você descobriu ali, e não necessariamente é a tinta de tatu, pode ser um pigmento, porque cada uma é feita com uma substância, né, e tal. Então... Sim. Caramba, isso é um campo muito grande, né, cara? Mas assim, voltando mais pra parte profissional. Você tá com 13 anos aí, passou por bastante coisa, né? E hoje a gente vai ter gente assistindo aí que tá na mesma caminhada que você, tá no mesmo caminho que você, tem um sonho que você já teve, né? O pequeno Daniel San lá de trás, né? Teve. Que dica você dá, cara, pra quem quer iniciar hoje, assim, né? Vendo o mercado como tá hoje, colocando as mídias sociais, enfim, tudo que você tem de conhecimento hoje. Que dica você daria pra quem quer começar no mesmo caminho que você? Esse aqui é a dica sincera pra pessoa. Não, sempre sincera, vai lá. Pra pessoa se dar bem, ou a dica que eu gostaria de dar? Que a dica que eu gostaria de dar é estudar e realmente, tipo, fazer isso que eu falei no começo. Aprende tudo, estuda realmente a arte. Pra poder valer o que você tá investindo. Pode dar as duas dicas, então. Agora, se você quer realmente só entrar pra começar a ganhar dinheiro, faz um curso de marketing e vai mostrar seu trabalho na internet. Simples assim, sabe? Porque com um trabalho mais ou menos você já vai ganhar bem, porque você vai conseguir ter público. Então vamos manter mais para quem quer, para quem tem o sonho, quem tem a vocação como você. Quem que realmente, tipo, ter poder falar assim, tipo, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu faço bem, tal, estudar muito, desenho principalmente, porque tem muito curso vendendo que você não precisa desenhar para tatuar. Tem muito curso que vende isso, que você pode só começar a tatuar sem saber desenhar e você vai se dar bem. Eu já acho que é besteira, entendeu? Eu acho que o desenho é a base de tudo, você vai aprender. Você pode fazer tudo junto, você pode aprender a desenhar e tatuar junto, mas aprenda os dois. Principalmente agora com essas IA
né? As ferramentas de IA que veio aí para ajudar, mas veio para atrapalhar muito quem tem preguiça, que é só bota lá e reproduz, que vai estar saindo um monte de merda, né? Para você realmente poder bater no peito e falar, eu sou um tatuador, eu sou bom no que eu faço, sem você querer só ganhar dinheiro em cima dos outros. O pessoal também não esquece também que o tatuador é um ser humano, daí o pessoal imagina, você é tatuador, vou aprender a desenhar e pronto, já era. Eu vou olhar aquilo e bater no olho e vou fazer, mas acho que nem ele falou, a pessoa tem que continuar estudando, né, se atualizar nas coisas, porque não é só você chegar, beleza, você pode ter um traço bom, saber, só que se você também não se atualizar nas coisas do mercado ou continuar praticando, não só diretamente no cliente, a tendência é falhar uma hora. Sim. Então por isso que é bom a pessoa continuar se aprimorando. E indo contra indo contra não, né? Mas indo a tendência da IA, cara, ele é incorporar em tudo, né, mano? Sim. Não tem de onde fugir. Não sei por que a gente fugir da IA para criar arte. Apesar de que ela realmente bate muito de frente com a gente, a gente ainda pode... Eu acho que a gente ainda pode usar ela a nosso favor e a gente ainda continuar sendo artista. Sim. Né? Não só pegar uma arte que a IA fez e você reproduzir. Isso é exatamente isso. Mas você pode usar e usar como uma ferramenta para te ajudar. Exatamente. Ou às vezes até para uma inspiração, para ajudar numa coisa ou outra, mas você só jogar uma arte lá e reproduzir na tatu... É que nem você falou, assim, às vezes você quer criar uma arte, criar um cenário, você pode falar assim, para a IA, crie isso, para você ver se os elementos se encaixam e a partir daquilo você fazer. Sim. Até para facilitar um pouco de trabalho. Isso pra gente que tem uma agenda grande, é uma mão na roda, você não precisar ficar lá, porque um desenho demora muito mais do que para tatuar. Exatamente. Porque pra tatuar a gente já sabe o que vai fazer e só reproduz. Agora para um desenho não, você tem que ter a ideia, você tem que fazer o esboço, você tem que fazer a finalização do desenho. Enquanto isso, você pode mudar uma coisa ou outra para ver se fica bom. A tatu não, você não vai mudar nada. Você vai fazer do começo ao fim e já era. Um desenho bom, bem feito, grande, às vezes vai demorar mais de uma semana para você fazer. Então, para te acelerar no processo de criação, a IA tá aí para ajudar bastante. A IA, acho que no geral, ela tem que ser isso, né? A IA, ela tem que ser um assistente. Uma ferramenta de trabalho, na verdade. Exatamente. Né? Ela vai te assistenciar, ela vai facilitar, ela vai acelerar alguma coisa que você ia fazer. Senão o robô é você, né? Porque é você que tá trabalhando para ela. Você tá reproduzindo o que ela faz, né? Você tá indo contra a evolução, né? E sobre as tendências, Dani, que você vê hoje, você acha que tem alguma coisa que vai... tomar mais a visão do pessoal? Assim, vai ter alguma coisa que vai estourar dentro do que você está vendo? Ou você acha que ainda não tem nada incerto? Eu digo assim, claro, tem milhares de nichos, milhares tipos de artes dentro da tatuagem, mas tem algum que assim você acha que está bombando, que vai explodir ainda mais? Ou... É difícil da gente poder pensar assim, porque a gente vê uma caminhada, assim, um estilo ou outro, só que às vezes é muito de percepção. Né? Às vezes é muito do que eu tô vendo, porque eu estou focado, exatamente. Então, é óbvio que o que eu vejo, o old school tá voltando um pouco, coisa que, tipo, nunca tinha acabado, só que já tinha ficado bem mais morno, bem mais morno. Acho que o geek continua muito forte, né? Não sei se, porque eu não estou inserido nesse grupo, mas não sei se por ter muita gente fazendo tá ruim. Só que ainda parece que muita gente faz e não parece estar caindo tanto o movimento. E a parte de gráfico, tanto de escrita, de lettering, quanto do que eu estou fazendo agora, que é mais com preto, né? A gente chama de blackout, não só blackout puro, só pintar de preto, mas com ornamento, com um trabalho a mais no trabalho bem preto, assim. Tá começando a crescer bastante aqui. E eu imagino que continue a crescer por um tempo, tá? Mas teve alguns outros que, por exemplo, nem passaram de chegar perto aqui no Brasil, que só ficaram lá fora e aqui nunca tiveram interesse. Uma coisa que eu gostei muito, tipo, Neotrad, por exemplo, nunca vi cliente fazendo Neotrad. Pode ter, mas assim, eu nunca vi cliente fazendo Neotrad. Um ou outro, sabe? Tipo, já fiz alguns em cliente, mas muito, como em 13 anos, é muito difícil. Sabe? E aqui, nunca vi, só que lá fora é bem mais forte. Cara, que na verdade o pessoal o nicho vai mudando. Essa parte de a arte, ela é muito, ela é volúvel, né, cara? Ela vai depender de N fatores. Tribal, né? por exemplo, esse tribal antigo, que é, por exemplo, tem o lutador lá que tem na cara, esqueci o nome dele.
Esse O cara, tribal que tem, o cara que tem o tigre, esqueci o nome tem o dele. Mike Tyson. O Mike Tyson, né? Esse tipo de tribal que ele tem na cara, por exemplo, esse sumiu. Nunca mais vi ninguém fazendo esse tipo de tribal. Mas os tribais tipo Maori, Samoano, essas coisas, ainda nunca pararam. Sabe? Sempre teve. Tem ótimos tatuadores que eu conheço que nunca para de fazer. Inclusive, pra mim, que eu vejo assim, fazendo mais, é esse que nunca para de fazer. Sempre tá lá postando quase todo dia uma tatu nova. E é bizarro, porque pra mim, assim, tipo, eu não curto tanto tribal, apesar de eu fazer um pouco, mas eu não gosto tanto do tribal. E eu não tenho muitos amigos que têm tribal. Mas só que eu vejo assim... eles postando, tipo, eles fazem muito, sabe? Tipo, é engraçado de ver isso. É a cultura, né? Contextualizando, é que nem, tipo, tatuagem que nem, pelo que ele tá falando, que nem mais ou menos música. Vamos supor, uma época de verão tá uma música X, outra vai lá e muda pra Y. Então, o pessoal... Mas sempre tem um meio termo, continua. Esse aí, no caso dos tribais, é o meio termo, continua. Às vezes é mais de onde a gente está inserido também, né? Porque realmente, não, por exemplo, eu tenho alguns amigos que é otaku, mas eu não tenho muito amigo que faz tatu de anime, quase nenhum, entendeu? Sim. Mas eles estão aí, a gente vê que tem muita bastante, gente, né? Que eu, no meu dia a dia, eu acabo não vendo. Fechou. Acho que é isso mesmo, né, pessoal? A gente passou voando essa hora, mano. Cara, passou voando, a gente nem conseguiu falar nenhuma barbaridade no ano. Tá bem, né? Ninguém saiu algemado, tá ótimo. Mas, cara, muito da hora o seu trampo. Ouvir um pouco da sua história, mano. Ver o que você já passou, o que você vem desenvolvendo e ainda vai evoluir muito mais, né, cara? Como você falou, vai sempre estar inserido nesse mercado, né? E a arte é de você, né, cara? Sim. É uma parada que vem... Que sai de você, né? E você expõe, você vai colocar na pele da pessoa. Isso é uma parada da hora. A gente não chegou a falar, né, no início, mas pra encontrar você, Dani, como é que a gente faz? Quais são as suas redes sociais aí? No Instagram, meu estúdio tá como Souz Tattoo, S-O-U-Z Tattoo, ou danielsouza.tattoo. Legal. E só no Instagram onde você faz a exposição da sua... Só no Instagram. Show de bola. Você também tem o estúdio físico, né? Onde que fica? Perto do metrô Praça da Árvore, da Zona Sul de São Paulo. E fica pertinho do metrô. Andando dá 1 minuto. Nas descrições do vídeo vai estar tudo lá, o endereço, as redes sociais, o WhatsApp, enfim, todo tipo de contato que a gente tem com o Daniel. Beleza. Considerações finais aí, David, o que você achou desse episódio aí, da história do Dani? Fala um pouquinho aí da sua visão. Na verdade é uma visão, que nem eu falei, de uma pessoa leiga, que totalmente por fora, mas é bom pra saber, pra conhecer. Por exemplo, que nem ele falou de se atualizar, né, no trabalho, questão de dificuldades no começo da carreira, né? E que nem a pessoa não pode chegar achando que vai chegar, nossa, já vou ganhar dinheiro. Tem todo um processo, a importância de se manter atualizado, né? Com tatuadores antigos não se atualizaram e acabaram perdendo muito público que eles tinham antigamente. Então, a pessoa imagina que é só em comércio, ou só em mercado de tecnologia. A arte também, se você não se atualizar, você fica para trás. Exatamente. E Dani também, deixa as considerações finais aí, cara. O que você achou de estar aqui no podcast? O que você quer deixar de mensagem final pro pessoal? Eu gostei bastante, muito obrigado pelo convite de novo, de vocês dois. Ele mais eu vejo todo dia praticamente, mas muito obrigado pelo convite. E é isso, eu acho que só encerrando o assunto que você tinha me perguntado, realmente quem está começando é isso, não desistir, porque não está numa época fácil, mas sim, dá para viver bem. E ainda ter essa liberdade que eu te falei, que pra mim, ainda mesmo hoje em dia, não ganhando tanto quanto eu ganhava uns aninhos atrás, mas ainda é muito bom você poder trabalhar tranquilo, com liberdade, tendo seu tempo, fazendo o que você gosta. Isso eu acho que ninguém tira, sabe? Você poder trabalhar em paz com você mesmo. Boa, é isso aí, né? Então, é exatamente o que a gente quer mostrar aqui, né, mano? Que tudo é possível, né? Isso aqui existe aqui... porque a gente um dia iniciou e quis fazer, você hoje está com a sua carreira de 13 anos, porque um dia você iniciou e quis fazer, o querer é muito importante, né? E aí a gente vai para cima. Para quem tá assistindo também, não desista, vai atrás do seu sonho aí. Eu sei que é clichê isso aí, até meio coach, né? Mas a realidade é essa, né, mano? Você tem que ir atrás. Se você não fizer o seu, velho, ninguém vai fazer, né, mano? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E para quem assistiu até aqui, vamos sugerir alguma coisa para eles comentarem aí. O que a gente fala para eles comentarem para provar? Põe... Quem já conhece alguém que teve uma tatu feita errada? Um nome errado, ou de algum filho, né, que descobriu que não é o filho. Exato, descobriu depois de já ter tatuado na pele, né? Então,
Coloca aí, eu já tatuei o nome da minha ex, né? pra saber que você assistiu até aqui, beleza? Qualquer tipo de comentário, curta o vídeo, mande pra alguém, pra algum empreendedor, pra alguém que tá na área de tatuagem, pra quem gosta do assunto, pra também curtir aí esse nosso episódio, beleza? Obrigado por você assistir até aqui e vamos que vamos.